Meus irmãos, quero trazer minha saudação com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero aqui estender minha gratidão, meu louvor ao pastor presidente, pastor João Pinto, também ao pastor Paulo Silva, que compõe a liderança desta igreja. Deus os abençoe de uma forma muito rica e especial, pastor. Eu quero desde já desejar ao Senhor muito êxito, que Deus possa lhe abençoar, lhe dar sabedoria, lhe dar coragem, lhe dar unção. Ao Senhor, à sua família, o pastor Paulo Silva. Quero trazer minha saudação ao pastor Almarino, ao pastor Dionísio, que me convocou para isso. Queridos irmãos, é com muito temor que eu estou aqui nessa noite. Eu estou diante de grandes homens de Deus e mulheres de Deus que poderiam estar neste lugar nesta noite. E por isso eu tenho toda a noção e ciência de que Deus preparou esta noite para os nossos corações. O que sentimos através dos louvores, ainda há muito mais da parte de Deus sobre a nossa vida. E eu tenho certeza que através da palavra do Senhor, Deus vai derramar sobre nós da sua graça, da sua unção, daquilo que Ele tem sobre as nossas vidas nesta noite. Eu quero cumprimentar em especial uma pessoa muito querida, que no ano de 2015 no Fronteira em Chamas estava no hospital. E essa mesma pessoa fez uma escala no pré-congresso dos jovens, sem poder falar. Há um homem que foi o líder dos jovens durante 2013 até 2017, 2018. Um homem que quando eu mais precisei, me abraçou. Eu senti o abraço do Espírito Santo sobre a minha vida. E eu sou grato ao Senhor, irmão Antônio, pelas orações e pelo líder que sempre foi e representou na minha vida e no meu ministério. Deus abençoe sua vida, meu amigo. Meus irmãos, quem trouxe a Bíblia, diga amém. Por gentileza, abra comigo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 26. E o versículo de número 1. Livro do profeta Isaías, é o capítulo de número 26. E o versículo é o versículo de número 1. Irmãos, no final do culto, eu vou ter alguns materiais, alguns livros, harpa cristã com valor simbólico de R$10. Vou ter algumas bíblias também com valor muito baixo. O pastor João Pinto disse que eu podia vender. E esse valor, queridos, que você vai estar nos ajudando, é para investir na obra do Senhor. Sempre que a gente vai na casa de uma irmã, sempre que eu vou na casa da irmã Ivone orar por ela, faz tempo que eu não vou lá, né, irmã Ivone? Mas sempre que eu ia lá, ela dizia assim: antes da gente orar, a gente vai tirar o maná. Sempre que a gente vai na casa de uma irmã, de uma avó, de uma tia, a gente tem que tirar a caixinha da promessa, o manazinho. E se a sua avó não tem, aproveita hoje e compra uma para ela. Amém? Quem tem a Bíblia diz amém? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. A Bíblia nos diz assim: naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abre as portas, para que entre nelas as nações justa, que observa somente a verdade. Tu conservarás em paz aquele que com propósito está firme diante de ti, porque confia no Senhor dos Exércitos. Podem tomar os vossos assentos. Queridos irmãos, nós bem sabemos que este homem chamado Isaías, o qual é tido como o grande profeta messiânico, e nós muitas vezes escutamos falar assim a respeito desse homem:
De todo o Velho Testamento, queridos obreiros, vocês sabem disso? De todo o Velho Testamento, este homem chamado Isaías, ele foi o único profeta em que ele não somente fala a respeito da salvação através de Cristo, mas como também ele nos dá um parâmetro muito grande e nobre a respeito do Novo Testamento. É notório que esse homem, ainda neste cântico do capítulo de número 26, ele está narrando neste cântico a promessa do Deus vivo sobre a sua igreja. Não há nada maior e nem promessa maior do que a salvação da sua igreja, do que a promessa do Eterno em buscar a sua noiva, do que a promessa do Eterno para buscar aquela que ainda não se contaminou com este mundo, mas que ainda guarda suas vestes brancas como a neve. Essa palavra que nós fizemos menção, nos retrata justamente a promessa de Deus sobre a vida da igreja. Mas há uma condição sobre esta promessa para que ela seja concretizada. Qual é essa condição? Um propósito. Versículo de número 3, profeta Isaías diz o seguinte: tu conservarás em paz aquele que, com propósito, continua firme, porque ele confia no Senhor dos Exércitos. O ministério de Isaías, queridos, começa justamente aonde? No tema deste congresso, capítulo de número 6. Aonde ele diz o seguinte, a primeira palavra que ele diz, ou melhor, as primeiras palavras que ele dá ênfase, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Mas por que Isaías, em tudo que ele poderia falar a respeito de Deus, a respeito da sua visão divina, a respeito do céu, a respeito dos querubins, ou melhor, serafins que tinham 6 asas, com 2 encobriam o rosto, com 2 encobriam os pés e com 2 voavam? Por que Isaías vai mencionar logo a morte do rei Uzias? Rei Uzias, ao contrário do que muito nós ouvimos algumas pessoas pregar, em que teve todo o seu reinado dado ao pó, porque ele pecou, e sim, ele pecou contra Deus, porque ele ofereceu incenso, e não era a função dele oferecer incenso, até ele se assemelha justamente com Saul, que fez exatamente a mesma coisa. Mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, lá em 2 Crônicas, a Bíblia diz que ele tinha 307.500 homens dispostos à sua batalha, 2.600 oficiais. Nunca, em momento algum, depois de Salomão, um homem, um rei, conseguiu governar com tanta exatidão, com tanto êxito, com tanta maestria, com tanto Deus na sua vida, no seu reinado, como foi Uzias. Ele foi instruído desde a sua mocidade para ser um rei. Quando estava com seus 16 anos, o povo, não foi o seu pai, o povo dizia que queria Uzias. A Bíblia diz em 2 Crônicas que fez o Senhor a prova, tal como amava ao seu pai Amazias, amava também Uzias. Esse homem buscou o Senhor, e a Bíblia diz em 2 Crônicas que Deus o fez prosperar. E tudo que esse homem Uzias fazia, Deus estava sobre a vida dele. As suas decisões não eram decisões carnais de homem, não. As decisões do rei Uzias eram as decisões de Deus sobre aquele povo. O povo estava dividido entre norte e entre sul, mas nunca ouviu falar de um rei depois de Salomão, aonde tinha muita corrupção, aonde este homem, quando entrou como um governo de Deus, um governo de divino. Mas a Bíblia diz, em 2 Crônicas, que o orgulho desse homem provocou a sua queda. O desrespeito contra Deus provocou a sua queda. Pensa quem quiser e se engane. Ninguém pode brincar de ser crente. Ninguém pode brincar de ser líder. Ninguém pode brincar de ser igreja. Ninguém pode brincar com aquilo que é sagrado. Se engane quem quiser.
o Deus ainda continua sendo o mesmo, a palavra ainda continua sendo a mesma, os ensinamentos ainda continuam sendo o mesmo. O que era certo é certo, o que era errado ainda é errado, não mudou nada. Eu lamento te dizer. E se você quiser vivenciar aquilo que Deus tem para esta igreja, comece a andar na linha, porque Deus vem buscar uma igreja firme, uma igreja que não se corrompe com esta terra. Uzias até pensou: agora é do meu jeito porque eu estou lá em cima, agora é do meu jeito porque eu sei fazer, agora é do meu jeito porque eu sei exatamente como orquestrar este povo. Mas não é assim. Deus, quando fala com aquele homem, Deus não dá para ele aquilo que ele quer, mas Deus coloca sobre a vida dele uma lepra. E no ano que morreu o rei Uzias, o povo não estava em pecado. Quem pecou foi o rei. O povo continuou na bonança. O povo continuou exatamente aonde Deus queria que eles estivessem. Sinal disso é o que? Depois que morre o rei Uzias, o povo cai no paganismo. Depois que morre o rei Uzias, o povo volta para a desgraça. Por que esse homem dá tanta ênfase para o rei Uzias? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Aquela nação de Judá estava em luto. A nação de Judá estava temerosa. O rei que morreu mesmo com lepra, ele foi sepultado em lugar de honra pelo seu filho. A nação estava com medo. A nação estava ansiosa. A nação estava chorando. A nação não entendia o que Deus ia fazer. Quando aquele homem chamado Isaías olha para os céus, Deus está dizendo o seguinte para ele: olha, eu sei que o povo está temeroso, eu sei que o povo está triste, eu sei que o povo está ansioso, mas enquanto eles estão olhando para o rei, eles não estão olhando para o rei dos seis, Senhor dos senhores. Porque enquanto a gente está olhando para essa terra, como disse o Gediel, a gente só vai alcançar o que essa terra tem para nos dar. Mas quando a gente está com os nossos olhos no céu, Ele te prepara, porque você vai experimentar não o que o homem tem para dar, mas o que Deus tem para dar sobre a tua vida. Quando Isaías olha para o céu, é Deus dizendo para ele: não olha para aquilo que está te causando frustração, olha para aquilo que é para a tua solução e que ninguém entende. Quando Deus fala com Uzias, irmão César, é Deus dizendo o seguinte: levanta a tua cabeça e não olha para a dificuldade. Quando Deus fala com Uzias, irmão Gediel, é Deus dizendo para ele: olha, levanta a tua cabeça e não deixe isso te derrubar. Levanta a tua cabeça, não deixe isso te afrontar. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, não tem nada que possa impedir aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, só quem tem propósito, só quem tem propósito, só quem tem propósito adora Ele. Foi o contato de Deus dizendo para ele: eu tenho um propósito na tua vida que vai gerar uma promessa. Olha para alguém que está do teu lado e diga: tem um propósito na tua vida que vai gerar uma promessa de Deus. Olha para mim, Geazi. Quem olhava para Geazi tinha uma promessa de Deus. O menino de Eliseu, assim como Eliseu foi de Elias, tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. Mas quando ele olha para aquilo que podia contentar a sua carne, ele pensa: não, eu posso ganhar dinheiro fazendo o que Deus tem na minha vida. Eliseu olhava para ele: não é assim, Geazi. Ele pensava que ele podia conseguir tudo o que ele queria e usar aquilo que Deus tinha dado como dom, usar em seu benefício próprio. O que ele conseguiu com isso? Amaldiçoado com a lepra. Quem não lembra de Judas Iscariotes, pastor Dionísio? Judas Iscariotes pensava que podia vender Jesus, porque ele olha para Jesus e Jesus está dizendo: eu vou ter que morrer, eu vou ter que ser crucificado, mas no terceiro dia vai ressuscitar. Ele não creu nisso. Ele só escutou quando Jesus disse que seria morto.
vendeu Jesus. Ninguém precisou tirar a vida dele, ele mesmo tirou a vida dele. O desfecho todos nós conhecemos. Tem gente que acha que pode conseguir a promessa de qualquer jeito. Está cheio de crente aí com promessa. Tem gente que está 70 anos esperando a promessa e dizendo: Deus me esqueceu. Deus não te esqueceu não. Está faltando um propósito de Deus na tua vida. Está faltando você voltar para a oração. Está faltando você voltar para a consagração na Santa Ceia pelas manhãs. Está no tempo de você voltar a jejuar como você jejuava, a visitar como visitava. Ei, tem gente que está dizendo: será que Deus me esqueceu? Não, é Deus que está dizendo: volta a fazer propósito, volta a fazer campanha, volta a jejuar, volta a se consagrar. Tem gente com propósito que já está entendendo. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Esses dias, hoje pela manhã, o irmão de Bento Gonçalves me ligou e disse: Luciano, profetiza, porque aonde tu profetizar, vai começar a acontecer coisas novas, em nome de Jesus. Só quem acredita, só quem acredita, só quem acredita. Tem renovo acontecendo nesta noite, tem a graça de Deus sendo derramada. O Senhor nesta noite marca um encontro com a tua vida. Capítulo 1, versículo 8 de Daniel, a Bíblia diz: e propôs Daniel em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, e nem tampouco com o vinho que ele bebia. A Bíblia diz no capítulo 1 e no versículo 17 de Daniel, que este homem experimentou algo diferente. Enquanto Misael, Ananias e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam experimentando a sabedoria e inteligência, a Bíblia diz que sobre a vida de Daniel tinha um espírito de excelência, que ele interpretava os sonhos e revelações. Ei, enquanto tem gente experimentando pouco porque não tem propósito, tem gente com propósito nesta noite que vai vivenciar exatamente aquilo que Deus quer, exatamente aquilo que Deus tem. Em nome do Senhor Jesus, levanta a tua cabeça. Deus tem uma promessa sobre a tua vida. Mas esse homem foi para a cova dos leões. Foi 120 presidentes e 3 príncipes, ou melhor, 120 príncipes e 3 presidentes. Ele era um. Não tinha um amigo do seu lado. E o que é que tinha? Tinha 122 homens contra ele. O único que era seu amigo era o rei, mas nada podia fazer. Planejaram contra ele. Conseguiram planejar contra aquele homem, colocar ele exatamente aonde ele não queria, mas aonde os outros 122 queriam. Fica dentro da cova de leões, irmão Dilvio. Mas a Bíblia diz que existe uma promessa sobre a vida dele. Porque ele tinha feito um propósito com Deus. Já era velho, 80 anos, mas na sua mocidade, quando foi levado cativo para a Babilônia, Deus tinha feito um propósito com a vida dele. Tem muita gente do teu lado que vai querer teu mal, vai. Tem muita gente do teu lado que vai dizer: não é essa maneira de cantar, não é esse jeito de pregar, não é esse jeito que trata os filhos, não é essa maneira que você consegue com o teu matrimônio. Mas Deus está te dizendo: ei, não te preocupa, eu sei exatamente como eu ajo sobre a tua vida, eu sei exatamente a maneira que eu te uso, eu sei exatamente a maneira que eu vou te usar, em nome do Senhor Jesus. Só quem tem propósito nesta noite, agarra aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Tem gente que já está entendendo. Tem gente que já está entendendo. Eu vou deixar você adorar a Deus por um segundo. Eu vou deixar você adorar a Deus por alguns segundos. Porque enquanto você está adorando, olha lá, já tem irmã sendo renovada, já tem choro na lágrima, já tem choro no rosto. É Deus dizendo, é Deus confirmando. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Olha o filho voltando para a igreja. Olha aquele saindo das drogas. Olha a graça de Deus sobre esta igreja.
5 governos babilônicos e 2 medo-persas. Ninguém escorraçou ele porque ele tinha um propósito nos céus. E quem tem propósito de Deus pode passar pela peleja, pode ser caluniado, mas tem um Deus que está justificando esta igreja. Jó tinha 4 qualidades, pastoral Marino, e o senhor bem sabe melhor do que eu. Reto, íntegro, se desviava do mal e temente a Deus. Satanás sabia o propósito dele com Deus, ele tinha tudo. Satanás tirou tudo dele com a permissão de Deus. Ele é assim porque ele tem riqueza, tira a riqueza dele. Ele é assim porque ele tem família boa, tira a família dele. Ele é assim porque ele tem saúde, tira a saúde dele, mas não toca na alma do meu servo. O que faltava para ele, capítulo 42 e o versículo 5: Senhor, eu te conhecia como Isaías, só de ouvir falar, mas agora como Isaías os meus olhos te contemplam. Isaías, quando morre o rei Uzias, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Foi aí que o propósito divino na minha vida começou. Quando aquele homem chamado Jó entende o propósito de Deus na vida, ele entende o seguinte: eu posso perder a minha casa, mas Deus é maior sobre a minha vida. Eu posso perder o meu dinheiro, mas Deus é maior sobre a minha vida. Eu posso perder a minha família, mas Deus é maior sobre a minha vida. Ei, em nome do Senhor Jesus, pode perder tudo sobre você, mas pelo amor de Deus, não perca o propósito de Deus que existe sobre a tua vida. Feche os teus olhos se você puder, feche os teus olhos. Há uma graça do Senhor nesta noite que está nos orientando. Há um Espírito Santo que está te lembrando das promessas, está te trazendo de volta para o propósito. Parece que está perdido, parece que está acabado, mas Deus está te dizendo: te prepara, Santiago vai conhecer o que eu tenho sobre a tua vida. Quando a gente tem a visão do céu, não importa, pastor João, qualquer que seja a visão da terra. Eucana e Penina, quando olhavam para Ana, diziam assim: não, ela não pode engravidar. Quem não lembra? Os discípulos de Jesus, quando olham para o cego de Jericó, olham para ele e falam o seguinte: não, ele não pode enxergar. Quando Jesus Cristo está na cruz do Calvário, os mesmos discípulos que Jesus chamou e deu poder, olham para ele e dizem: não, vamos deixar ele, porque ele não tem como se salvar. A visão do céu, irmã Josiane. Aquela mulher chamada Ana não estava olhando para a visão do seu marido e nem de Penina, a concubina. Ela estava olhando para o céu e dizendo: eu posso não ver o meu milagre, mas eu estou olhando para a promessa, porque eu tenho propósito. Os discípulos olhando para o cego de Jericó, o cego de Jericó nem podia enxergar, mas ele tinha uma visão do céu dizendo o seguinte: eu não enxergo na terra, mas eu sei que o Senhor pode abrir os meus olhos. E quem olhava para Jesus? Olhavam para Jesus na cruz do Calvário. Passou o primeiro dia, não ressuscitou. É um mentiroso, é um impostor. Passou o segundo dia, não ressuscitou. Ele nos enganou, ele nos deixou e nos tirou da pesca onde nós estávamos pecando. Pedro, Tiago e João não acreditavam. Mas no terceiro dia, Marta e Maria vão no sepulcro. Aonde que está o Messias? Ele não estava mais aqui. Por quê? Porque ele já tinha ressuscitado. Porque a visão do céu é maior do que a visão terrena. A visão do propósito é maior do que a visão. É maior do que a visão. É maior do que a visão da dificuldade. Quem olha para a dificuldade, eu lamento te dizer, vai ficar na dificuldade. Mas quem olha para o céu vai alcançar a promessa de Deus.
Vem comigo, tecladista, vem comigo. Há uma graça de Deus. Há uma graça de Deus. Há uma graça de Deus. Tem gente que já está sentindo. Em nome de Jesus, receba nesta noite. Receba nesta noite. Receba nesta noite. Será candaramanda labacé. Candalamando e decondarabacé daramanda condaremenei. Lamande candalabasui decondarabarabarabaramanei. Lamande candalabasson de candarabacé. Candui deramandui deremenei. Labara candarabacé darabandui. Urabaceu yamando nabacanai. Lamanda candarabachando e daramai derre. Assim diz o Senhor para esta igreja. Está acontecendo um renovo nos quatro cantos desta casa. Aonde há um propósito vivo, diz o Senhor. Receba nesta noite a graça de Deus. Receba nesta noite a graça de Deus. Receba nesta noite a graça de Deus. Lá na galeria, receba, 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 receba. Olha Deus, olha Deus, olha Deus, olha Deus, olha Deus, olha Deus. Quem não era renovado há muito tempo, receba nesta noite. Há uma presença do Eterno nesta noite. Você não vai sair da mesma forma, não. Você vai sair por aquela porta dizendo: aconteceu algo novo no Fronteira em Chamas. Eu não sou mais o mesmo. Eu estou vivendo o propósito. Eu não sou mais a mesma. Eu estou vivendo o propósito. A gente encerrar. Ló olhou para sua visão terrena e alcançou as campinas do Jordão. Enquanto isso, Abraão estava olhando para onde? Para todos os lados, porque ele sabia que a promessa dele era maior do que a campina do Jordão. Deus fala assim para ele: Abraão, olha para cima, olha para baixo, à tua direita, à tua esquerda, todos os teus lados, e até onde os teus olhos não conseguem contemplar. É exatamente isso que Deus tem sobre a tua vida e a tua geração. Quando Abacuque entende a promessa de Deus, ele estava orando pelo quê? Pelo avivamento, não é, pastor João? Aviva a tua igreja no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. O que acontece? Deus olha para ele e fala assim: Abacuque, escreve numa placa: o justo viverá pela fé. Quando ele entende o que Deus está falando, ele entende: não, eu vou ter que viver este propósito. E ele escreve no capítulo 3 dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o fruto da oliveira minta, mesmo assim eu o louvarei e me alegrarei no Senhor. Abacuque está dizendo o seguinte: eu posso não ter nada, mas meu Deus é tudo. Eu posso estar a pé, mas o meu Deus é tudo. Eu posso não ter casa, mas o meu Deus é tudo. Eu posso não ter nada, mas eu estou vivendo um propósito. Estou a caminho da promessa. Estou a caminho da promessa. Só quem tem promessa, só quem tem promessa, fica de pé esta noite. Olha para mim. O Espírito Santo nesta noite, Ele nos traz aqui. E eu quero fazer apenas um convite para você.
Você que nesta noite entendeu que Deus tem muito mais para você, mas se você viver o propósito, e você quer viver esse propósito, sai do teu lugar correndo. Sai do teu lugar correndo. Sai do teu lugar correndo. Em nome do Senhor Jesus. Só quem quer viver propósito com Deus, sai da onde você está. Sai da onde você está, porque o Senhor nesta noite está renovando a aliança dele com você. Sai, sai, sai. Não para, não para. Deus quer te curar, Deus quer te libertar. Tem coisa nova nesta noite. Se prepara, porque vai ter batismo com o Espírito Santo. Se prepara que se você está enfermo, Deus pode te curar neste Fronteira em Chama. É bem difícil, Senhor, Aleluia. a gente às vezes ouvir acusações. Se você quer descer da galeria, desce, eu espero. Lembrança do passado vem. Os obreiros que puderem, eu peço para descer lá embaixo, orar por essas pessoas. Esta noite vai ficar marcada. Esta noite Santiago vai lembrar como a noite que Deus despertou o propósito em vidas. Olha lá, Deus já está renovando. Deus já está renovando. Deus já está renovando. Deus já está renovando. Receba nesta noite. A gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer. Segura um pouquinho, músicos. Continuar a jornada. A igreja do Senhor, por gentileza, abaixe suas mãos. Feche os seus olhos, todos que aqui estão. Eu vou fazer mais um convite para aqueles que ainda não são cristãos, mas que a partir desta noite quer viver uma vida com propósito para viver a promessa. Isaías no capítulo 6 e no versículo 8, ele diz assim: eis-me aqui, Senhor, os meus lábios estavam impuros, mas agora eu te contemplo e quero viver a promessa debaixo do propósito. Aonde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Levante a tua mão. Aonde tem alguém que quer aceitar Jesus? Levante a mão. Tem uma jovem ali, passa aqui na frente, querida. A igreja continua de olhos fechados. Aonde tem mais alguém que quer aceitar Jesus esta noite? Aonde está a segunda pessoa? Levante a mão. Levante a mão a segunda pessoa que quer aceitar Jesus. A igreja está com os olhos fechados. Eu não quero te constranger, mas eu quero nesta noite que a partir deste momento você não vive a sua vida, mas a partir de hoje você vive os propósitos de Deus. Aonde está a segunda pessoa? Sem fome, sem vínculo, a palavra. Deus está te inquietando nesta noite, está dizendo: vem viver a promessa. Vem viver a promessa. Vem viver a promessa. Vem viver a promessa. Cadê a segunda pessoa? Levante a sua mão onde você está. Deus está dizendo: vem viver a promessa. E sabe que feche os olhos, igreja. Eu canto pra glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Louva a Deus, irmão Mateus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aonde tem um obreiro orando por alguma pessoa, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se esta casa vai subir ou se o céu que vai descer, mas tem uma glória descendo sobre a Assembleia de Deus de Santiago. Em nome de Jesus, receba nesta noite. Mais nenhuma condenação. Olha lá, olha lá. Já começou a graça de Deus. Já começou a promessa a ser cumprida. Em nome de Jesus, receba nesta noite. Deus está despertando. Tem gente que não vivia mais o propósito, não profetizava mais. Tem gente que não conseguia mais orar pelas pessoas. Tem gente que há muito tempo não falava em língua. Receba nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, aqui está a tua igreja nesta noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus.
Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, derrama a tua graça, derrama o teu poder sobre estas vidas que aqui estão. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aonde há um câncer, aonde há uma doença, aonde há um nódulo, aonde há uma coluna que é torta, em nome de Jesus, receba nesta noite a cura sobre a tua vida. Condenação para quem está em Jesus, a vida coberta. Olha a glória de Deus, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a graça dele. Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Há uma graça que nos envolve. Feche os teus olhos. Há uma graça que nos contempla. Esta graça se chama Jesus Cristo. Receba nesta noite. Horas difíceis você passa. Escuta a igreja, escuta a igreja. Em conflito. E já há um coral celeste. Há um coral que está nesta noite falando a língua dos anjos. Quem quer este coral, receba nesta noite. Por não ter saída, situações mal resolvidas, te arremesso à solidão. Saibas que tudo em nome de Jesus, vida tem em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala, galeria, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Potestade não poderão suportar o que Deus tem sobre esta igreja. Que não passa, não há o que Deus não faça para dar vitória aos filhos seus.